Em La Casa de Papel, a série espanhola, nos é mostrado que o principal objetivo do professor era roubar cerca de 2,4 bilhões de euros da Casa da Moeda. Eles não necessariamente estariam roubando, já que a equipe criaria as suas próprias notas sem ninguém perceber, imprimindo mais papel moeda. De acordo com o líder da quadrilha, isso seria uma injeção na liquidez. Porém, no final das contas, devido aos trágicos acontecimentos que vocês acompanharam na série, o grupo de criminosos conseguiu fugir com somente 984 milhões de euros, menos da metade do valor inicial proposto pelo professor. Agora, trazendo para a vida real, o maior assalto a banco que já ocorreu no Brasil foi o tão famoso assalto ao Banco Central. O crime que teve repercussão mundial e que rendeu quase 165 milhões de reais à quadrilha, hoje completa 15 anos. Nessa operação, os criminosos conseguiram colocar em seus bolsos cerca de 164 milhões de reais. Bom, deixando de lado a conversão de euro para real, nem em La Casa de Papel e nem no maior assalto que já ocorreu no Brasil, os criminosos conseguiram levar 1 bilhão em espécie, certo? E se eu te disser que aqui no Brasil, em 2016, ano em que era filmado a série espanhola, uma quadrilha composta por 22 criminosos estava muito, mas muito perto de levarem 1 bilhão de reais em espécie de um banco de São Paulo, que só tiveram as suas ações frustradas graças ao trabalho minucioso e extremamente inteligente da polícia do estado de São Paulo. Nesse vídeo, vocês vão conferir o maior roubo a banco do mundo que nunca aconteceu. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Aviso! Pessoal, esse vídeo aqui foi baseado num documentário chamado O Túnel, Casa de Papel Brasil, o maior roubo que nunca aconteceu, investigação criminal, que você encontra lá no canal Operação Policial. O link vai estar aqui na descrição. Aqui nós iremos passar a nossa versão resumida. De toda maneira, eu recomendo que vocês vão lá e assistam também o vídeo deles, que está muito bom, melhor que La Casa de Papel. O início. O ano era 2016, a Polícia Civil do Estado de São Paulo começa a receber algumas informações de um possível roubo que iria acontecer por intermédio de um túnel. Esse não era um roubo comum, estava longe disso. Esse era para ter sido o maior roubo da história. Se tivessem êxito, esses criminosos embolsariam cerca de 1 bilhão de reais. Eu disse bilhão. O mais impressionante nessa história toda foi a maneira como a quadrilha foi pega e o método que eles utilizaram para prendê-los, já que não havia um flagrante, pois afinal de contas o roubo não tinha acontecido. Segundo esse colaborador, o assalto seria um roubo a banco, tá? Inspirado no assalto que ocorreu no Brasil, o assalto ao Banco Central de Fortaleza. Esse sim que foi realizado com êxito pelos assaltantes, né, que levaram cerca aí de 164 milhões de reais. Bom, agora esse novo roubo que nunca aconteceu iria entrar para a história e fazer o grandíssimo assalto ao Banco Central parecer brincadeira de criança. E assim como em La Casa de Papel, a quadrilha foi extremamente organizada, com integrantes especialistas em diversas áreas, como por exemplo, um especialista em cavar túneis. O início das investigações. O DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, já estava investigando quadrilhas que estavam vindo para São Paulo, conhecidos como caixeiros. Esses são especialistas em fazer cortes em máquinas de caixa eletrônico. Então eles cortam com serra-copo, ou agora estava uma quadrilha, na época estava uma quadrilha mais moderna, que ela cortava com plasma. É um maçarico de plasma com muito oxigênio e ele acaba fazendo um corte muito rápido. De acordo com as investigações, eles localizaram um dos membros dessa quadrilha que residia na Praia Grande. Conseguiram então um mandado de busca, foram atrás dele, chegando lá no apartamento do indivíduo, eles encontraram não só materiais que eles iriam utilizar para abrir caixas eletrônicos,
como também o próprio cidadão investigado era um dos criminosos que fazia parte da quadrilha que assaltaria posteriormente o Banco de São Paulo a fim de levarem R$1 bilhão. Isso é claro, de acordo com as informações passadas pelo X9, quer dizer, pelo colaborador. Qual foi a estratégia utilizada pela polícia então? Esse rapaz era uma peça fundamental para a investigação continuar andando, então ele não poderia ficar preso, né? A polícia apreendeu os materiais que estavam com ele e o deixaram responder em liberdade. Na cabeça do safado, ele só estava sendo investigado por isso. Nem passou pela cabeça dele que o real intuito da polícia era utilizá-lo como uma espécie de isca para pegar então o resto da quadrilha. Então a polícia começou a monitorá-lo de perto, viver a vida dele. O mês de setembro. Quando chega o mês de setembro, o X9 consegue ficar mais próximo de alguém de dentro da quadrilha e com isso ele consegue ir soltando muitas informações para a polícia, informações boas, como por exemplo o valor que eles pretendiam assaltar, que eles pretendiam roubar, que era ali os R$1 bilhão. Com isso a polícia começa a procurar então qual banco de São Paulo que tinha essa quantidade de dinheiro guardado dentro de um cofre. Começamos a procurar aonde poderia ter R$1 bilhão em São Paulo. Só um local poderia ser o alvo. A sede aqui do Banco do Brasil em Santo Amaro. E a gente recebe a notícia que não havia R$1 bilhão lá, havia uns 7 bilhões lá. Descobrindo então qual banco eles pretendiam assaltar, ficou mais fácil traçar o trajeto dos criminosos. Descobriram então a primeira base da quadrilha, onde eles se reuniam para planejar o assalto. Conseguimos arrumar uma casa para fazer esse acompanhamento. Ficava até difícil de deixar policiais lá, nós conseguimos deixar uma câmera instalada nessa casa. A gente não tinha áudio, mas a gente tinha olhos lá. A partir dessa monitoração, eles notaram então uma movimentação estranha de uma Kombi branca. Essa tinha um trajeto curioso, né? Ela se movimentava muito, cerca de 5 a 6 vezes numa noite. Ela entrava e saía da base. Foi aí que eles decidiram seguir a Kombi então para entender o trajeto que ela estava fazendo. E era uma gincana para tentar alcançá-la. O motorista era muito cuidadoso, ele ia em lugares que a gente não esperava, próprio para fugir de uma eventual seguida. E ela ia para a zona sul de São Paulo. Como era madrugada, se o motorista visse um carro seguindo a Kombi, né, obviamente ele suspeitaria que poderia ser alguma operação policial e tudo isso cairia por terra. Então a estratégia dos policiais foi espalhar veículos por alguns lugares onde eles iriam supor que a Kombi pudesse passar. E o que acontecia é que eles iam seguindo a Kombi pelo retrovisor, ou seja, o motorista iria continuar andando sem desconfiar de nada, já que o veículo policial estava na sua frente, não atrás. E a gente seguia a Kombi pelo retrovisor. Então a gente ia na frente, a Kombi atrás. O que chama a atenção da gente é quem está atrás. Se um carro fica muito tempo atrás de você, te chama a atenção. Mas quem está na frente, não. Depois de dias acompanhando o trajeto da Kombi, eles conseguiram encontrar o lugar que ela sempre entrava. Pronto, lá era a segunda base dos criminosos e lá também era onde estava a boca do túnel, que iria levar direto para o banco. Foi aí que começaram também um monitoramento nessa segunda base. O investimento dos ladrões. Os ladrões que faziam parte dessa quadrilha eram todos já mais de idade, mais velhos, né? Ladrões experientes e que tinham dinheiro. Tanto que cada membro do grupo teve que fazer um investimento para custear os gastos da construção do túnel, né? Cada assaltante entrou ali com mais ou menos R$200 mil. Mas é claro, valia a pena, né? Caso o assalto desse certo, cada um levaria consigo em torno de 50 milhões. Sabendo de tudo isso, a polícia obviamente avisou o banco, que informou que lá não tinha R$1 bilhão, mas sim 7 bilhões. E a princípio o banco não acreditou que isso seria possível, é claro, devido a todo o sistema de segurança que eles tinham lá. Ele deu risada, vocês estão loucos, que essa base é inexpugnável. Ela foi feita na época do governo militar, ela tem 5 metros de concreto no subterrâneo dela, tem sensor sísmico, tem tudo. O medo era que o banco acionasse o botão de
pânico e tomasse as medidas de segurança cabíveis e avisasse a imprensa. Isso iria, obviamente, evitar o assalto, mas também afugentaria todos os ladrões. E não era isso que a polícia queria. O banco precisava confiar no trabalho policial e deixar os inimigos agirem, para esperar então a hora certa de dar o embote. O informante é preso. Em determinado momento da investigação, o informante é preso. Isso acabou complicando a vida dos investigadores, né? A única coisa que eles tinham agora eram as câmeras de segurança instaladas ali próximo para monitorar as duas bases. Ali eles ficavam observando o entra e sai dos bandidos. Bom, os policiais perceberam que algo tinha mudado. A movimentação dos bandidos estava diferente. Aquela Kombi, que a gente falou agora há pouco, parou de ficar rodando tanto. O entra e sai de criminosos também tinha diminuído muito. O veículo parou de andar. Então a gente olhou e falou, pô, alguma coisa aconteceu. E na casa foi uma pessoa diferente, ficou sozinha na casa o tempo inteiro. E em dado momento ela limpa o quintal, assim. Que a gente imaginou, tá limpa a casa. A movimentação na base norte parou. E na sua acabou também. Parece que a hora tinha chegado. O túnel finalmente estava pronto. A expertise dos ladrões era tanta que mesmo com o sensor sísmico que o banco tinha, não foi capaz de captar a movimentação da quadrilha debaixo do cofre. Isso porque eles utilizavam um material chinês, uma espécie de cimento expansivo, que era usado somente para fazer demolições sem precisar de explosivos. Quando ele coloca a massa, ela literalmente faz isso, ela expande e trinca o concreto. Não tem atrito. Não tendo atrito, burla-se o sensor sísmico. Burlando o sensor sísmico com o cimento expansivo, e depois eles burlavam o sistema de detecção de calor com uma máquina de plasma que conseguia fazer um corte a frio. Fácil, fácil. Rapidinho, ó. Corta como se fosse manteiga, ó. E o legal disso tudo é que o corte plasma não aquece demais a região, ele corta muito rápido. A hora do bote. A monitoração pelas câmeras continuou, né? Porém, eles notaram que no final de semana, no feriado, Dia das Crianças, que foi a data que eles acreditavam que poderia ocorrer o assalto, a polícia notou que os bandidos tinham parado de se movimentar. Tinha somente uns 2 dentro da base. Nesse momento, os investigadores acreditaram que alguma informação tinha sido vazada, que a quadrilha já estava sabendo de tudo e tinha metido o pé. No sábado entrou 2 criminosos lá no barracão da Zona Norte. E no domingo entrou 1. Aí nós falamos, vazou, perdemos toda a operação, perdemos a cana, o pessoal começou a ficar desanimado. Eles cogitaram até mesmo naquele momento fazer então o flagrante, né, ir pra cima e levar somente os poucos bandidos que estavam lá, né, aqueles 2, ou seja, a maioria da quadrilha conseguiria escapar. Mas eles resolveram esperar mais um pouquinho, e ainda bem que esperaram. Notaram que alguns ladrões tinham ido ao mercado e começaram a comprar algumas coisas suspeitas. E entrou uma equipe dentro do mercado para ver o que eles estavam fazendo. Eles começaram a comprar Gatorade, chocolate. Quando eles começaram a comprar isso, nós nos animamos. Falamos, mas eles vão continuar trabalhando. E quando finalmente a polícia resolveu dar o bote, a base estava lotada de criminosos. Parece coisa de Deus. Começou a entrar ladrão. Entrou 1, entrou 2. Aí nós falamos, então vamos. Pegaram no total 16 criminosos que estavam lá dentro, prenderam todos e nesse momento que eles viram o tamanho da estrutura que esses bandidos tinham montado para realizar esse que seria o maior assalto da história. Pedro estourou a porta lá da casa e descobriu o túnel. Aí nós vimos a dimensão do túnel, o tamanho que o túnel era, a estrutura do túnel. Para ter ideia, eles tinham lâmpadas de LED para usar na cabeça durante a escavação, várias, luvas várias, eles tinham tipo um almoxarifado. A organização desses bandidos surpreendeu a polícia. Cada um tinha a sua própria roupa de trabalho, a sua própria lanterna, luzes de LED, roupas especiais para entrar dentro da água, cara, coisa de filme mesmo. A descoberta. Após a prisão desses criminosos, né, eles descobriram como que seria então a ação. É claro, conversando com eles, né? Eles iriam começar o assalto numa sexta-feira,
que é o dia que o cofre é fechado e eles teriam então até o final de semana inteiro, até segunda, para poderem roubar tudo. Afinal, era R$1 bilhão, né? Eles tinham que ter um tempo para levar, né? E só em um dia não ia dar certo, apesar da estrutura que eles já tinham montado, que contava inclusive com caminhos de trilhos e carrinhos para poder levar todo aquele dinheiro. Eles montaram uma linha férrea, mais de 500 metros de linha férrea, para passar dentro da galeria de água pluvial para chegar até a casa onde eles iam fugir com o dinheiro. Cada viagem do vagão caberia, acho que R$200 mil. Imagina quantas viagens, quantos vagões precisavam para levar R$1 bilhão. Mano, bem estilo La Casa de Papel mesmo. E para conseguirem fazer tudo isso com tranquilidade nessa hora, né, e aí de novo parece cena de filme, eles iriam, é claro com a ajuda de alguém da parte interna do banco, espelhar a câmera de monitoramento. Ela ficaria então passando imagens fakes do cofre, então quem estava monitorando a câmera lá em Brasília não ia ver que os bandidos estavam lá dentro, fazendo tudo, roubando, fazendo a festa lá. Então, quem estivesse vendo o monitoramento, que o monitoramento era feito por Brasília, ia ver o cofre intacto. Só que aí eles iam trabalhar o final de semana inteiro. Depois de roubarem todo o dinheiro, eles iriam levar tudo até uma terceira base que ficava localizada em Pirituba, é claro, com uma escolta armada fortíssima, caso eles precisassem entrar em confronto com alguma ronda, alguma polícia, por exemplo. Eles iam contratar alguns criminosos para fazer escolta armada, para eles levarem esse dinheiro de lá até Pirituba. Pirituba tinha um galpão com vários carros lá dentro. Eram todos carros roubados. Todos foram submetidos a reconhecimento por parte das vítimas dos roubos, mas eles compraram esses carros roubados. E lá, a partir de lá, cada membro iria fugir com o seu próprio dinheiro, com o dinheiro do assalto, com o seu prêmio, né? Bem ao estilo final de temporada de La Casa de Papel. Bom, feito tudo isso, a preocupação agora era como manter esses caras presos, afinal de contas não houve flagrante, não pegaram eles propriamente na ação, e os criminosos, sabendo disso, e seus advogados também, obviamente, eles meteram o louco. Os suspeitos que nós prendemos, eles que tinham feito aquele túnel, eles eram uma organização criminosa e eles iam praticar esse roubo. Porque nós não pegamos ninguém dentro do túnel, nós pegamos os criminosos a 30 quilômetros do túnel. Né? Falaram que não sabiam de nada, falaram que eles eram somente um grupo de amigos que se reunia para jogar futebol. Falando que não, que eles estavam ali para jogar bola, que eles eram um time, eles se encontraram para jogar bola, só que eles não tinham nada. Ninguém estava de tênis para jogar bola, ninguém estava de shorts, não tinha uniforme. Então a gente viu que era uma mentira. Então, como que a polícia iria provar que eles, na real, fizeram parte desse esquema todo, dessa organização criminosa, e que eles estavam ali construindo aquele túnel? Porque nós não pegamos ninguém dentro do túnel, nós pegamos os criminosos a 30 quilômetros do túnel. A cartada final. A certeza dos advogados dos criminosos de que eles iriam ser inocentados e soltos era enorme, né? Mas eles não contavam com uma carta na manga que a polícia tinha, né? Como os ladrões eles foram capturados na base 1, não na base 2, que tinha o túnel, a polícia coletou tudo quanto é tipo de material para colher amostras de DNA lá na base 2. E junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo, eles conseguiram uma autorização para poderem colher um material biológico dos ladrões, né? E assim eles conseguiram então provar através de testes em laboratório que aquele grupo de criminosos, de futebolistas, né, que foram presos, eram os mesmos que estavam cavando o túnel. É claro que a defesa tentou recorrer a isso, afinal de contas esse tipo de recurso, né, de coleta é comum somente para crime sexual. No caso de crime patrimonial, que foi esse caso, eles não costumam fazer isso, né? Então isso acabou até mesmo sendo um marco na parte da investigação policial, porque através desse material genético a polícia conseguiu provas o suficiente de que todos os ladrões pegos lá na base 2 eram os mesmos que estavam construindo o túnel, então todos foram julgados e condenados. Então a gente conseguiu comprovar que todos aqueles 16 detidos realmente tinham participação no crime, todos foram condenados. 15 deles pegaram 13 anos de prisão e um pegou um pouquinho mais porque ele também estava com um documento falso. É claro, uma pena extremamente leve, ao meu ver, né? Pensar aqui, que daqui a 13 anos eles estão
livres, prontos para planejar o próximo roubo, né? Isso se não saírem antes. Mas ainda assim, é um marco na história da polícia, né? O maior roubo da história que nunca aconteceu. Então não esquece de passar lá no canal Operação Policial, eu vou deixar o link aqui na descrição, comenta lá a hashtag Vim pelo Não Adivinho. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.